Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e essa é a segunda parte do vídeo com as minhas leituras do mês de janeiro. Então hoje eu mostro as 5 outras leituras que eu não mostrei na primeira parte. Que eu mostro no vídeo de hoje é A Escolha, do Nicholas Sparks, que é um livro que eu já tava pra ler há bastante tempo. Ele tava na minha meta de leitura do ano passado, mas que eu acabei não conseguindo ler, então deixei pra ler agora. E aproveitei também pra ler agora por causa do lançamento do filme. Então eu tô só esperando o filme estrear aqui em Mogi pra eu ir assistir. Eu não sei se quando o vídeo for ao ar ele já vai ter estreado, porque infelizmente na primeira semana então de estreia dele ele não chegou em Mogi. E o livro também está sendo relançado agora pela Editora Arqueiro com a capa do filme. Esse livro ele conta a história do Travis e da Gabby. Os dois são completamente diferentes. A Gabby é toda certinha, toda vou seguir as ordens, as regras e tal. E o Travis já não, ele já é mais despojado, gosta de esportes radicais e tal. Só que quando eles passam a ser vizinhos e os dois são amantes de cachorros, eles acabam se conhecendo e a vida deles acaba sendo modificada, ainda que inicialmente a Gabby não facilite muito a vida do Travis, haja assim bem como se ela não gostasse dele e tal, então a história parte daí. O livro, na verdade, ele se inicia no prólogo com acontecimentos vários anos à frente de quando eles se conhecem. E aí quando a gente retorna, então, da forma de como eles se conheceram, a gente vai entender como surgiu esse relacionamento deles, como tudo aconteceu até esse ponto do início e o que acontece a partir daquele ponto inicial, então. Muitas pessoas me falaram, né, quando eu postei que eu tava lendo esse livro, que, nossa, esse livro é incrível, foi um dos meus favoritos do Nicholas Sparks, é maravilhoso e tal. Então eu tava assim com as expectativas um pouco altas com ele e infelizmente eu acabei me decepcionando um pouco. Eu tenho uma relação meio que de amor e ódio com os livros do Nicholas Sparks. Ou eu amo ou eu odeio. Esse aqui, na verdade, eu não cheguei a odiar. Só que aconteceu aquilo que acontece quando eu não gosto dos livros dele. Então, quando chega num ponto em que eu não me convenço direito daquilo que ele tá narrando e tal, só o que eu consigo enxergar não é uma bela história de amor e tal. São simplesmente artifícios para fazer o leitor se emocionar. Então, assim, inicialmente a história, o romance que está sendo contado, ele não, como eu disse, não me convenceu. A personagem da Gabby foi uma personagem difícil pra mim, porque ela tem alguns momentos em que ela me incomodou, o jeito, a personalidade dela, eu achei ela uma personagem meio irritante, e mesmo as escolhas que ela acaba tomando aqui não me convenceram. O próprio relacionamento também, por mais que o Nicholas ele tenha tentado trazer uma história de amor e que aquela coisa impossível de você resistir, realmente irresistível e tal, pra mim não deu certo. Eu acho que a maneira de como as coisas se iniciam aqui não me permitiu enxergar essa coisa do irresistível. Então a história já começou não funcionando e aí depois pra mim ela tomou esse rumo de vou fazer o leitor chorar, então não me emocionei, achei uma história assim bem mais ou menos. Aqui o final, o que ele coloca na história, até achei interessante e tal, mas como eu disse, não me tocou. Então foi um dos livros do Nicholas que acabou infelizmente me decepcionando e eu espero gostar do filme. Vamos ver como vai ser, até porque é o primeiro que realmente vai estar sendo produzido, foi produzido pela produtora que o Nicholas Sparks criou, então vamos ver como será. Minha segunda leitura do mês é o livro que está sendo sorteado no Top Comentarista de fevereiro, que foi uma das minhas melhores leituras do mês, e foi O Que Há de Estranho em Mim, da Gayle Forman, que é o primeiro romance da autora. Ela publicou esse livro lá fora, acho que em 2007, pelo que eu vi aqui, ele só chegou agora até nós. Eu já li os outros livros dela que foram publicados no Brasil, eu amei Se Eu Ficar e Pra Onde Ela Foi. Muitas pessoas acabaram falando mal dos livros, porque não gostaram, não se envolveram, o livro não funcionou pra elas, mas pra mim ele funcionou maravilhosamente bem. Os outros, Apenas um Dia, Apenas um Ano e o Just One Night, que é só em formato de e-book e só tem em inglês, eu também gostei, mas acho que não com a mesma intensidade que Se Eu Ficar e Pra Onde Ela Foi.
E o Eu Estive Aqui, que eu também adorei. E agora esse aqui entrou para um dos meus favoritos da autora. Ele vai contar a história da Brit, que é uma garota que é mandada para um reformatório para jovens pelo pai dela. O pai dela a leva para lá, né, acreditando que ele tá fazendo o melhor para ela, por conta das atitudes que ela tem tomado e principalmente porque ele acredita que ela não lidou bem com um trauma que eles sofreram como família relacionado à mãe dela. E aí quando ela vai para esse reformatório, o lugar é terrível, é o pior dos pesadelos, ele só, na verdade, prejudica os jovens ao invés de ajudar, e muitos dali de fato precisam de ajuda. Só que ninguém acredita, né, nas pacientes, nas jovens, não simplesmente por elas serem adolescentes, mas porque o reformatório faz toda uma política, uma propaganda, mudando a imagem daquilo que ele de fato faz, e inclusive diz que aquilo que as meninas contam é mentira, faz parte dos quadros que elas estão enfrentando lá dentro. Então ninguém acaba acreditando nelas, e as meninas que estão lá dentro é que acabam unindo forças para aguentar toda a barra pesada que elas sofrem lá, e para tentar então acabar com o lugar, sobreviver, sair de lá. E eu amei a leitura, eu amei a forma de como ela foi envolvente, de como ela trouxe essas questões delicadas, de como ela mostrou a realidade dessas instituições, que embora existam sim muitas instituições maravilhosas por aí, também existem aquelas que só pensam no lucro, que pouco se importam com os jovens que estão lá e que infelizmente não dão todo o suporte que essas pessoas precisam. Então eu gostei demais de como ela trabalhou com tudo isso, de como ela mostrou como essas jovens aqui, elas precisam simplesmente serem compreendidas e ajudadas, como é absurdo vários dos motivos que colocam essas meninas que estão lá, então que demonstram um problema na nossa sociedade, não um problema do reformatório. Enfim, foi um livro assim que ele me deixou extremamente angustiada em vários momentos, extremamente revoltada em muitos deles, mas que me prendeu do começo ao fim, que eu fiz a leitura assim de uma vez e que eu amei por completo a leitura. Então, recomendo bastante pra vocês. Muita gente, quando eu comentei desse livro no vídeo na caixinha do correio, falou pra mim do filme do Bicho de Sete Cabeças, do Rodrigo Santoro. Eu ainda não assisti, mas eu sempre tive muita curiosidade pra ver, e eu quero sim ver, não por causa desse livro, mas porque ele já me interessava antes. Então, eu acho que também fica a dica pra quem se interessou aqui pelo estilo da história e também não assistiu ao filme como eu. Minha outra leitura do mês também era um que eu tava há muito tempo querendo ler e que tava também na minha meta do ano passado e que eu não tinha conseguido ler, e foi A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. Não tem como eu explicar direito a sinopse desse livro, porque ele não tem uma sinopse unificada. Você não tem aqui um personagem ou alguns personagens centrais e um enredo que se desenvolve. Você tem várias vidas diferentes, entrelaçadas, e que são narradas em diferentes momentos cronológicos. Então você tem às vezes no primeiro capítulo, uma personagem que ela sofre de cleptomania, e aí em um determinado ano acontecendo, e aí você não tem dado com exatidão esse ano, mas você tem algumas pistas que indicam qual é aquele ano. Aí no capítulo seguinte, um personagem que tinha sido citado no primeiro capítulo aqui se torna o personagem principal. E o momento em que a vida dele ali está sendo narrada já é um momento diferente no primeiro capítulo. E assim vai para os próximos outros capítulos. Cada capítulo é um personagem diferente, que às vezes já tinha sido citado ou ainda vai ser citado lá na frente. E cada um num ano diferente, assim, completamente diferente. Às vezes você tem começo dos anos 2000, às vezes você tem anos 70, às vezes você tem um futuro que a gente ainda não vive, que é tipo 2020 e pouco. E você tem todas essas mudanças aqui e nada é assim, nenhum momento é tal ano. Tudo é dado meio que por pistas, por sutilezas, e se você ficar atento você consegue entender qual é o ano que está se passando ali e em que momento se enquadra com relação às outras cenas. Então, que cena que aconteceu antes, que cena que aconteceu depois e assim por diante. E o incrível aqui é que por mais que você tenha personagens diferentes em cada um dos capítulos, então em determinado momento uma personagem que toma importância, o personagem principal aqui da história acaba sendo o tempo, porque é isso que tem de comum em todos os capítulos. Cada capítulo você de alguma maneira vai vendo a passagem do tempo sendo narrada, então você tem momentos em que as personagens
quando você volta, por exemplo, pro passado, às vezes você vê como uma personagem idealizava o futuro, idealizava a própria vida, e depois como as coisas de fato aconteceram, como ela se transformou nesse meio tempo. Você vai tendo todas as mudanças, então, acontecendo ao longo do tempo. Eu acho que isso foi o mais incrível do livro. Ele é um livro que eu acho que ele não é, assim, super fácil de agradar a qualquer pessoa. Quando você começa a ler, você pode sim se sentir confuso, como eu me senti. Eu demorei um pouco, acho que, pra pegar aqui o ritmo. Mas ele é extremamente incrível pela forma de como ele foi realmente construído. A autora que ela tinha que ter muito domínio sobre o que ela estava fazendo para conseguir criar a obra que ela criou. E não é por menos, então, que ela foi a vencedora do Pulitzer em 2012, se eu não me engano, com esse livro. Então é realmente assim uma leitura que vale muito a pena, e principalmente pela forma de como ela foi construída e também por ele ser assim um livro tão diferente. Eu acho que eu nunca tinha lido algo dessa forma como ele é. Minha penúltima leitura do mês foi Coroa Cruel, da Victoria Aveyard, já tem resenha dele no blog, e que é o livro de contos da trilogia da Rainha Vermelha. Nesse livro aqui a gente tem 2 contos diferentes, um deles é narrado em terceira pessoa e traz a vida da rainha, que é a mãe do Cal, o príncipe herdeiro, e a gente então vê, muitos anos antes, né, de a Rainha Vermelha começar, como que essa rainha foi parar na corte, como que ela conheceu o rei, como foram os primeiros anos de casada dela e como ela viveu ali até então, enfrentando todas as intrigas da corte e tal. Em A Rainha Vermelha a gente já sabe o que acontece com ela, o que aconteceu com ela, e aqui a gente acompanha isso com mais detalhes. Então esse conto ele acaba sendo interessante por mostrar uma outra perspectiva bem diferente da história. Porque aqui, como tudo se passa na corte, as intrigas, as preocupações são muito diferentes daquelas que aparecem em A Rainha Vermelha e no outro conto que também tá aqui, porque aí eles são narrados pelo ponto de vista dos vermelhos, daqueles oprimidos. Então, os problemas entre essas duas perspectivas são bem diferentes. Eu gostei bastante por causa disso. Já no segundo conto, ele é mais próximo, assim, da realidade de A Rainha Vermelha, tanto em termos de agilidade, de ação, quanto desses problemas que eu comentei, porque a Diana Farley, que é uma das líderes da Guarda Vermelha, ela é jovem como a Mari, que é a protagonista de A Rainha Vermelha, e ela é uma vermelha como ela, então as perspectivas acabam sendo bem próximas por causa disso. Ainda assim, o conto ele traz uma visão diferente de A Rainha Vermelha, então você tem acontecimentos que não são mostrados em A Rainha Vermelha e uma outra realmente perspectiva da história. Então alguns detalhes que complementam muito bem o livro. Recomendo a leitura e recomendo que A Rainha Vermelha seja lida antes de A Coroa Cruel, porque embora esse daqui traga outras personagens de uma outra perspectiva, como eu falei, ele funciona como um complemento ao primeiro livro. Se você chegar lendo esse aqui direto, talvez você vai ficar meio perdido em alguns pontos, porque todo o universo é apresentado em A Rainha Vermelha com detalhes. Aqui, subentende-se que o leitor já conhece os detalhes, já conhece o universo, então as coisas acabam sendo dadas de uma maneira um pouco mais rápida e de uma maneira diferente. Então eu recomendo que A Rainha Vermelha seja lido antes de A Coroa Cruel e que isso aqui complemente a leitura do primeiro. E minha última leitura do mês foi Espada de Vidro, também da Victoria Aveyard, a continuação de A Rainha Vermelha, livro que está sendo lançado pela editora seguinte, agora dia 12 de fevereiro. Eu recebi a prova do livro, então foi ela que eu li, e ele se inicia no momento exato em que A Rainha Vermelha terminou. Então, naquele momento que você fica, uau, no primeiro livro, como assim, acabou, eu quero o próximo, é ali que a história começa. E a gente tem a Mari aqui lutando também pelos direitos dos vermelhos, lutando contra os prateados, indo em busca de um grupo de pessoas que ela descobriu no primeiro livro. E eu tô falando assim pra tentar não dar spoilers pra quem não leu. O livro ele é cheio de adrenalina do começo ao fim, são várias reviravoltas, várias ações. Então é um livro todo que ele é o tempo todo, como eu disse, eletrizante, assim, cheio de adrenalina mesmo, com muita ação acontecendo. E ainda assim foi um livro que em alguns momentos ficou meio cansativo pra mim.
Mas assim, eu acho que é mais pelo meu tipo de preferência de leitura e de envolvimento do que pelo livro em si. Eu sou o tipo de pessoa que sente sono em filme de ação, porque às vezes quando você tem perseguição demais, explosão demais, tiro demais, aquilo me dá sono, porque eu sou mais assim, a história se desenvolvendo por trás do que essas cenas de ação. Então assim, as cenas de ação aqui demais acabavam às vezes me desconcentrando. Mas eu gostei de como a autora trabalhou todo o enredo aqui, de como ela deu continuidade a esse enredo, de como ela trabalhou a personalidade da Mari, então sofrendo grandes impactos por tudo aquilo que ela tá passando. O ponto em que o livro termina também te deixa com aquela expectativa pelo próximo, e tipo, ai meu Deus, como que tudo vai terminar agora? Ainda assim, o livro, ele acho que me surpreendeu bem menos do que o primeiro, eu fiquei toda ligada por causa da questão da novidade, então querer saber tudo aquele universo que estava sendo apresentado pra mim, e o livro realmente me surpreendeu. Eu ficava o tempo todo, nossa, eu não esperava que isso ia acontecer, ou então eu pensava assim em diversas possibilidades, e quando acontecia, ainda assim eu ficava surpresa com aquilo, e esse aqui já não foi assim. Tanto que o final em si não me chocou, não me surpreendeu, porque eu já tinha imaginado que algo semelhante aconteceria. Ainda assim, o livro tem sim suas reviravoltas. Como eu falei, ele é muito cheio de adrenalina, e eu acho que os fãs da série não vão se decepcionar, ainda que eu tenha preferido o primeiro a esse aqui. De uma forma geral, eu acho que o livro tem tudo, inclusive, para agradar ainda mais do que o primeiro. Então, não desistam, continuem fazendo a leitura, porque vale realmente a pena. Se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever, deixe também o seu curtir para ajudar na divulgação dos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos a todos e até o próximo!